Olá, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, que estão participando conosco e acompanhando conosco a nossa programação relacionada ao tema que é a ética na vida do crente. Quando a gente fala de ética, a gente fala de comportamento, fala de postura, fala de... inclusive, tratando-se do crente, a gente fala principalmente em testemunho. A ética do crente é uma forma de o crente mostrar que ele tem equilíbrio, que ele tem integridade e que ele tem um bom testemunho. Agora, quando se fala especificamente da ética do crente, nós vamos muito mais além do que uma questão de conduta ou de uma questão de equilíbrio. Nós vamos a uma experiência que é resultado de uma transformação de vida realizada através da operação do Espírito Santo. Então isso é que nos torna realmente ou verdadeiramente éticos diante de Deus e diante dos homens. Temos feito várias abordagens aqui, por sinal, temos tido colaboração de muitos que têm participado conosco, no sentido de deixar os seus comentários na programação. Nós andamos lendo a programação, sentimos muito honrados por aqueles que têm contribuído, colocando aí o seu comentário, fazendo o seu comentário, e temos recebido vários comentários, lemos todos eles, e isso tem sido um incentivo para nós, e até recomendamos que você continue participando, enviando o seu comentário, a sua sugestão até, isso pode aprimorar a programação, de maneira que ter a sua cooperação conosco será sempre uma coisa muito bem-vinda. E esse assunto é um assunto que fala muito da nossa relação, né? Nós os crentes, uns com os outros, com a igreja, fizemos já várias abordagens aqui e vamos hoje dar continuidade a este assunto sobre a ética na vida do crente, fazendo mais algumas abordagens quando mais adiante nós iremos fazer abordagens específicas, por exemplo, a ética na vida do pastor, a ética na vida do obreiro, do diácono, das irmãs e inclusive até com relação à doutrina, à igreja, a obra do Espírito Santo. Então temos vários aspectos éticos que vão ser muito úteis para nós. Eu gostaria agora então de te mostrar aqui quem está aqui comigo. Quem está aqui comigo é o pastor Luiz Fernando Gaspar Pita. Pastor Pita, a paz do Senhor. Pai do Senhor Gilson, Pai do Senhor irmãos, é sempre uma honra poder estar nesse programa. Amém, essa honra é nossa, porque nós dois aqui, nós somos responsáveis, né, pastor Luiz Fernando, por esse programa. Então eu não estou aqui convidando o pastor Luiz Fernando para estar comigo, não. Ele já está comigo sempre aqui. Agora sim, nós pretendemos, né, pastor Luiz Fernando, nós pretendemos convidar algumas pessoas para participarem aqui. Esperamos até que na próxima programação nós já tenhamos aqui um pastor presente, um irmão aqui para dar algum testemunho relacionado ao assunto da ética, né? Isso vai abrilhantar muito a nossa programação. Contribuir com experiências, contribuir com vida prática, né? São pastores nossos que já têm anos de convivência na obra do Senhor e realmente será de muito bom grado isso. Será maravilhoso a participação de outros pastores conosco. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade, lembrando que, né, pastor Luiz Fernando, nós já fizemos aqui várias abordagens sobre a ética do crente em vários aspectos, né? A vida pessoal dele, a vida familiar, o relacionamento dele com as pessoas de fora. Mas agora, hoje, nós iremos fazer uma abordagem específica, que é com relação ao relacionamento do crente em termos de ética com a igreja a qual ele faz parte, a obra a qual ele pertence e a fé a qual ele professa. Portanto, nós iremos aqui hoje fazer uma abordagem nesse sentido e eu gostaria até de fazer um convite então aqui agora ao pastor Luiz Fernando para fazer uma leitura de um texto que vai ser a nossa base do nosso tema hoje aqui. O texto sugerido é o de Tiago, né? O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, e diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta que Paulo faz ali, né? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Isso é ética, né? Muito bem. Isso, aliás, é um aspecto de ética do crente que coloca o crente com relação à igreja. Ou seja, a igreja que ele pertence, a igreja que ele faz parte, a igreja que ele está integrado a ela como corpo de Cristo, né? Ou seja, a integração do crente na igreja. E Paulo faz essa pergunta: quem dentre vós, está se dirigindo à igreja, aos irmãos, aos membros da igreja,
é sábio e entendido. Ou seja, como nós vamos apresentar sabedoria e entendimento quando estamos vivendo a experiência do corpo de Cristo. Então, nós temos que fazer isso dando uma demonstração. Por isso, Paulo responde a pergunta dizendo, mostre isso, né? Mostre que você é sábio, que você é entendido, através do seu bom trato, a sua maneira de tratar os irmãos, sua maneira de se relacionar com os irmãos e as suas obras em mansidão e sabedoria. E sabedoria é um dom espiritual. É um dom espiritual. A gente não confundir. Você introduziu muito bem o tema nesse programa, falando que ética está relacionado à ação do Espírito Santo. Isso. A ação do Espírito Santo, sabedoria, é um dom espiritual que não se esgota, porque a operação do Espírito Santo é uma água que jorra, né? Água viva, né? É algo maravilhoso e muito bom esse aspecto, né, pastor Fernando, a questão de ser sábio e entendido, né? As pessoas de fora, quando eles olham para o crente, eles gostam de ver no crente uma coerência daquilo que ele professa com aquilo que ele apresenta ser na sua apresentação. Eu tenho uma lembrança de uma das primeiras vezes que eu fui ao Japão, a igreja que eu tomei conta há muitos anos, né, dos irmãos lá, que nós um dia resolvemos fazer uma apresentação da Igreja Maranata lá no Japão. Então nós pegamos um salão e do lado de fora do salão nós colocamos várias figuras. Naquela época não tinha muito os recursos que temos mais recentemente, né? Então colocamos ali numa parede uma série de fotografias relacionadas à Igreja Cristã Maranata, para que as pessoas conhecessem o que era a Igreja Cristã Maranata. E entre as fotografias dos templos, a simplicidade dos templos, o nosso Manaim, e uma série de coisas, as pessoas iam passando, iam olhando aquilo, e os irmãos iam conversando, os irmãos falam japonês, né? Iam conversando com eles a respeito da igreja. Isso aqui é uma igreja que nós pertencemos, assim, nós pregamos uma fé, assim e tal. Aí chegou um momento que um casal de japoneses de lá mesmo, não eram brasileiros não, eles viraram para o pastor que estava comigo, até você conhece o pastor Kawai, né? Kawai, viraram do Rio de Janeiro. Kawai fala muito bem japonês e disseram para ele assim, olha, ele olhou uma foto, que nessa foto estava uma passarela e o corrimão da passarela contornou a árvore e continuou. A árvore não foi derrubada para aquele corrimão da passarela passar. O japonês olhou aquilo e virou para ele e disse assim, vocês são um povo sério, porque vocês respeitam a natureza. Isso é muito Então bom. você vê que é uma questão de ética. Parecia uma coisa simples, mas as pessoas de fora querem ver em nós, no nosso comportamento, nas nossas reações, se isso se coaduna com a fé que nós professamos. Porque normalmente o cristão, diante das outras religiões, inclusive budismo, shintoísmo, o cristão é visto como uma pessoa que fala, que prega, mas não vive o que prega. Entendeu? Então em alguns lugares temos esse problema. Então quando eles veem uma coisa que você está pregando, uma fé que você professa, mas que você está vivendo aquela fé nos mínimos detalhes, isso é muito maravilhoso. E é uma questão de ética. O que você está falando, eu me lembrei, será um programa novo que vai ser introduzido na Rádio Manaim, na TV Manaim, que é a questão de cristianismo e evangelho, né? Sim. Você citou aí o cristianismo, né? E evangelho. Uma coisa é o cristianismo, né? É o que está no mundo aí, né? Vale tudo, né? Agora, o evangelho são as boas novas. E aí o contorno da árvore é um respeito àquilo que Deus criou. Você não precisa derrubar, né? A gente vê o cuidado do pastor Gedeutino Manaim e isso os pastores têm de ter nas suas igrejas. É verdade. Isso é muito bom. Isso mostra a presença do Senhor. Isso, em outras palavras, a gente diria assim, é um cartão de visita nosso, né? É um cartão de visita nosso. E também uma confirmação da fé que nós professamos. E se você serve a um Deus, que você diz que é um Deus verdadeiro, e você vive uma vida diferente, por exemplo, ali, se tivesse cortado a árvore, ia ser uma coisa, vamos dizer assim, antiética. Não iria confirmar a fé do ponto de vista de quem está vendo de fora, vendo de fora, né? Não tem nada a ver com buscar ao Senhor. Talvez se arrancasse a árvore, o casal nem
tivesse percebido porque ele tivesse construído. Mas o detalhe, é um pequeno detalhe, a sabedoria, né, do servo do Senhor em fazer aquilo que lhe é necessário e o restante deixa o Senhor operar, deixa o Senhor, o clima harmonioso. Inclusive, a gente estava falando do texto de Paulo, a revelação de igreja, corpo de Cristo, que Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 12, e se você me permite, né, quando Paulo fala, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, você não vê um membro dando tapa no outro, né, o corpo, uma perna dando rasteira, né, uma mão dando cascudo na cabeça do corpo ali. A coisa é harmoniosa, é maravilhoso. Essa revelação de igreja-corpo é especial, é um mistério que o Senhor quer muito a nos revelar. Como nós vimos na Ceia Mundial agora, né? Vimos na Ceia Mundial agora, podemos ver isso, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu recebi vários vídeos, né, de irmãos nossos de outros países, em algumas igrejas inclusive que estão ligadas a nós, assim, recentemente, não tem nem um ano, lá na Burkina Faso, né? Burkina Faso. Os irmãos lá, aquela fila passando na frente do púlpito, recebendo... É o sistema deles, né? Sim, sim. De pegar, todo mundo pegava ali o pão, o cálice e vinham para o banco, né? Aí eu vendo aquela cena ali, naquele mesmo momento que nós estávamos aqui, né, no Brasil, no Manaim, em vários outros lugares, a gente vê o que é esse relacionamento, porque nós estamos falando da ética do crente na questão de relacionamento com a igreja. Sim. Como é que os irmãos se relacionam entre eles na igreja, com harmonia, sem atropelos, né, sem um pisar no pé do outro, como se diz, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito fundamental, né? E você citou, né, em todos os locais onde foi celebrada a ceia, a mesma seriedade, o mesmo respeito, o mesmo temor. Isso é ético. Isso é ético, exatamente. Porque nós estamos fazendo isso para honrar o nosso Deus. Muito maravilhoso. E o próprio relacionamento, vamos dizer assim, nós estamos falando da questão de ética, no relacionamento do crente com a igreja. Ou seja, quando a gente fala a igreja, nós estamos falando, não é do templo, nós estamos falando dos irmãos. A igreja aqui é o povo do Senhor, a igreja. Então, por exemplo, você não pode admitir, por exemplo, que um irmão que é membro do corpo de Cristo, ele reclame do corpo. Ah, essa igreja não tem amor. Ora, amor é uma coisa que não se cobra. Amor se dá. Amor se dá. Eu aprendi isso com o pastor Gedeutinho. Quem cobra amor está faltando dar amor, né? Exatamente. Dar amor. Amor você dá. E se você só vai receber o resultado se você der amor. No sentido de manifestar o seu desejo de ajudar, a sua prontidão em fazer as coisas em prol dos irmãos, né? E aquele que cobra amor, eu me lembro de uma experiência negativa, né? Uma irmã de uma igreja que eu era pastor, e ela, não, pastor, essa igreja não tem amor. Nós tentamos de todo jeito cercá-la com os cuidados, dentro de pouco tempo ela estava fora da presença do Senhor. Porque quando a pessoa começa a sentir isso, está faltando o Espírito Santo. Porque aquele que está diante do Senhor, se ele percebe que falta amor, ele vai se dar mais para suprir aquela necessidade, porque ele faz parte do corpo. É uma oportunidade de crescimento espiritual. Um aspecto, talvez, pastor Fernando, que seja interessante a gente abordar no que diz respeito à questão de relacionamento com a igreja, do crente, né, com a igreja, dentro dos princípios éticos, é a questão seguinte: pode se acontecer de pessoas, por exemplo, que têm função na igreja e elas têm alguma incompatibilidade de uma com a outra, então essas pessoas, naturalmente, vai ser necessário elas pararem, pensar nisso, acertar isso, entendeu? Para continuar o trabalho da função que exercem. Isso é muito sério. Porque o que acontece? Quando a gente exerce uma função na igreja, por exemplo, a minha função lá dentro da minha igreja é ser o pastor. Eu posso pregar, posso colocar um diácono para pregar, não tem problema nenhum. Mas como pastor, a minha função é essa. Então, essa função eu tenho que dar conta. Eu tenho que ter o governo da igreja, eu tenho que ter as orientações para a igreja. Então, eu tenho que cuidar, apacentar o rebanho. Essa é a minha função. Certo. Agora, eu não vou ter sucesso nessa função se por acaso eu estiver incompatibilizado com um irmão, com o diácono, com o outro pastor da outra igreja, da obra. Isso é bíblico, né? Se você vai levar a sua oferta diante do Senhor e tem uma diferença com o irmão, primeiro vai lá, acerte
e depois volte. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E não fica bem até para as outras pessoas. Você imagina o que uma pessoa pode pensar, pois é, o pastor é uma benção e tal, mas ele não gosta do outro pastor, não. Então, isso é coisa séria, porque o Espírito Santo, ele talvez seja a coisa mais sensível que nós vamos encontrar sobre a face da terra. E se nós colocarmos o nosso eu, a nossa incompatibilidade dentro do nosso coração, o Espírito Santo simplesmente ele sai. E aí não tem mais o Espírito Santo. Nós temos de cuidar para que possamos morrer, e é aí o clamor, né? A função do clamor é essa. Muitas vezes a coisa vem, clama pelo sangue de Jesus, porque é uma ação do Senhor Jesus interno. Para que e libera para o Senhor tira isso, porque o Senhor quer que nós falhemos nas orações. Senhor, pode tirar, eu autorizo, arranca isso da minha cabeça, do meu coração, para que eu possa te servir sem nenhum sentimento. Exato. Isso é maravilhoso. Você tocou num ponto importantíssimo. Esse ponto ele é muito vasto quando nós falamos de ética na vida do crente com relação ao relacionamento dele, do crente, com a igreja. Existe uma infinidade de situações. Por exemplo, uma delas que eu estou lembrando aqui é com relação ao seguinte: você tem o irmão que frequenta a igreja tal em tal endereço. Vamos supor a igreja do pastor Luiz Fernando. Aí você pergunta a ele: irmão, como é que está lá o irmão fulano? Eu não sei, tem um mês que eu não vou lá. Ora, isso não é ético. Alguém vai, mas peraí, esse irmão pertence à igreja e ele não conhece os irmãos lá da igreja, o relacionamento dele com a igreja está nesse ponto, tem um mês que ele não vai lá? Uma igreja que tem culto todos os dias? Aí o Senhor, com muita sabedoria, divide a igreja em certos grupos para que a gente possa dar conta. Aí sim. Os grupos de assistência. Isso. Você se inteirar dos irmãos do grupo de assistência que você faz parte, né? Nas reuniões, no dia que você é responsável, nas atividades do grupo de assistência. E se você é uma serva, você tem também o trabalho das servas, que você pode também tomar ali conhecimento. Exato. E se você é uma professora, ou um professor de criança, de jovens, né? Você tem o Senhor, com muita sabedoria, divide a igreja em grupos menores para que nós possamos dar conta. Eu me lembro quando o Senhor multiplicou os pães 2 vezes, né? Ele separa em grupos, a palavra diz em ranchos de 50 e 100, né? Para que ninguém ficasse sem ter o alimento. Exato. Para que ninguém ficasse esquecido. E isso é uma doutrina que hoje é muito bem aplicada em grupo de assistência nas nossas igrejas. Maravilhoso isso. Ainda sobrou, né? Os cestos necessários ali que sobrassem, que tenham um conteúdo profético. Mas esse é um ponto importantíssimo. Me envolver é ético. É uma coisa da obra, eu me envolver com essa atividade do corpo. Do corpo, e tanto na igreja local quanto em termos da obra como um todo, né? O pastor Gilson, por exemplo, tem quantos anos que ele não vai a um seminário? 3 anos, pronto, não serve nem para ser pastor mais. Não sabe nem o que está acontecendo. Isso não é ético. Exato. Se uma pessoa de fora tomar conhecimento de que um pastor da igreja tem 1 ano que ele não aparece num encontro doutrinário da igreja, o pessoal de fora vai olhar assim, rapaz, isso não está coadunando bem não, alguma coisa está errada nisso aí. E Gilson, a doutrina da obra, ela é profética, e o profético, ele jorra. Eu já sei sobre clamor, nós demos aula de clamor há muito tempo, e está voltando agora, né? E toda aula tinha um ponto novo, tinha algo novo, porque a letra em si, ela se esgota, mas a revelação, ela não se esgota. Igreja, corpo de Cristo, o Senhor tem muita coisa que o Senhor vai nos mostrar, desde que nós recebamos o que Ele já revelou e coloquemos em prática. Aí o Senhor dará mais. Isso eu me lembro no início do meu ministério, eu aprendi uma lição numa circunstância muito especial com relação à questão de relacionamento com a igreja da qual eu sou responsável como pastor. Eu fui a um hospital visitar uma irmã. Cheguei lá na hora que perguntaram assim, como é que é o nome da pessoa que o senhor vai visitar? O senhor é o pastor dela? Sou o pastor dela. Como é que é o nome? Irmã Maria da Graça. Sim, mas aqui Maria da Graça tem uma porção aqui. O senhor sabe o sobrenome dela? Não sei. Aí a moça falou assim, mas peraí, o senhor é pastor da ovelha e não sabe o nome da ovelha? Olha, aquilo me deixou numa situação. E toda vez que eu agora vou a um hospital visitar uma pessoa, um irmão, eu quero saber o sobrenome para chegar lá, perguntar direitinho, porque eu não quero ouvir isso mais.
É antiético. Eu sou o pastor da igreja e não conheço o nome e o sobrenome da ovelha. Isso é uma falta de respeito com a igreja e com a ovelha, né? E a ética, né? Estou fugindo da ética. Você é o pastor dela e não sabe o nome da sua ovelha. E que coisa boa você, uma igreja, uma ovelha chega na igreja, o pastor está passando ali e ele está rompendo uma situação difícil, o pastor, Pai do Senhor, irmão ou irmã, aquela situação assim, como está? O Senhor está dando a bênção? Isso traz um resultado, porque mostra... Não é que a palavra do pastor vai trazer, não, mas mostra que o pastor lembrou dela. O pastor realmente se lembrou, está orando por ela. E quando nós oramos por um assunto, a gente não esquece daquilo. Não esquece, isso exatamente. É muito importante. Alguns têm uma cabeça privilegiada de gravar. Se você não tem essa cabeça, anota. Anota, exatamente. Cria os recursos. Tem que ter esse cuidado. Cria os recursos, verdade, você vai ter como. Isso é muito bom. Mas na questão também de relacionamento do crente com a igreja, existe um aspecto que eu gostaria de, a partir de agora, a gente chamar a atenção. É a questão da sabedoria e a prudência na realização das visitas, quando se faz uma visita. Quando o crente vai fazer uma visita, um grupo vai fazer uma visita, alguns aspectos nós gostaríamos de levar em conta aqui, né? Isso. Como, por exemplo, você não pode admitir que numa visita feita por um grupo de irmãos, onde tem varões, irmãos, e essa visita vai ser feita a uma irmã da igreja, não pode admitir como ético só irem homens lá. Não. E de repente pode acontecer de o marido daquela irmã não ser crente, não ser da igreja. Isso pode trazer um problema antiético. Isso é um problema muito sério, Gilson, muito sério. Porque para o mundo, eles aceitam qualquer negócio, mas a igreja do Senhor não aceita. Na obra do Senhor, fugir da aparência do mal. Então, sempre quando se for fazer uma visita a uma irmã, avisa com antecedência. Isso. Para que a irmã possa, de repente, providenciar a presença do seu esposo ou de outros parentes que estejam ali. Se for uma irmã, o pastor vai, leve outras pessoas, se possível, outras servas. A esposa do pastor, se puder ir, é algo especial. Se o pastor vai, leve a esposa ou um grupo que possa ter algumas irmãs juntas para mostrar, não é levar aquela quantidade enorme de pessoas, né? Mas um grupo que respalde uma ética para que quem ver, possa ver e olhar, não, ali há uma seriedade. E a coisa ali é a operação maravilhosa do Senhor, que é o foco principal. Você tocou num ponto muito importante. Esse ponto ele é interessante porque você vê, por exemplo, a questão de pessoas que vão acompanhar, né? Numa visita, por exemplo, um aspecto muito ético, você vai fazer uma visita a um casal novo convertido. Às vezes não estão ainda bem firmados na doutrina. Então, não leva lá pessoas despreparadas que vão chegar lá e vão dizer coisas que não se coadunam com o crente, entendeu? E principalmente os assuntos a serem tratados. Tudo bem, há aquele momento em que um grupo, quando vai fazer uma visita, claro, não vai chegar lá e na porta já se colocar de joelhos e mãos prostradas e já começar a orar. Não, cumprimenta as pessoas, senta, fala alguma coisa, mas o lado espiritual não pode deixar de ser feito. A palavra ser lida, a oração ser feita, né? Cada visita, ele tem um objetivo profético. Sim. Se é uma necessidade que o Senhor revelou, se é uma necessidade que o Senhor está mostrando, e ou o pastor, ou o obreiro ali, o diácono, ungido, quando vai fazer a visita, ele tem de buscar o conteúdo profético. Sim, exato. Ele vai chegar lá, vai falar de quê? Não, nós estamos aqui só matando a saudade. Não é bem assim. Isso não funciona. E não é nem ético, porque a própria pessoa da família, alguém que não é crente, o que esses crentes vieram fazer? Que vieram orar ou vieram bater papo? Ou vieram lanchar, né? Ou lanchar, isso também é outra coisa, né? Mas o conteúdo profético é importantíssimo. E a forma de passar o conteúdo, como você falou, né? Não expondo a família, não expondo o casal para ninguém, nem para eles mesmos, mas de uma forma sábia, buscando a solução que o Senhor revelou
para que o resultado possa ser dado na integração daquela visita aos que estão sendo visitados. Exato. Isso é muito bom. Até interessante, muitas vezes é muito comum acontecer de certas visitas serem feitas a lares que não são completos. Por exemplo, a esposa é crente, o esposo não, ou vice-versa. Isso. Então, nesse caso, na hora de orar ali pela pessoa, é sempre recomendável chamar os outros. Pode ser até que eles nem venham, eles estejam lá num quarto, estejam na cozinha comendo alguma coisa, mas não queiram vir. Mas devem ser chamados. Isso que você falou, por exemplo, uma visita dessa deve ser anunciada de preferencialmente, né, com uma antecedência de alguns dias e orientar a irmã, se for uma irmã que é serva e o maridão, se possível, convide o teu esposo. Porque mesmo que ele não queira ir, mas ele ver que não há bloqueio nenhum, nada vai ser feito que ele não possa estar presente. Isso cai uma barreira enorme para que ele receba uma bênção. Ficaram sozinhos com a minha esposa lá na sala e tudo. Fizeram uma visita, nem falaram comigo, eu não estava em casa, estava trabalhando, eu podia ter estado. É um aspecto ético isso é muito sábio. É muito importante isso. Agora, tem um outro aspecto também, pastor Luiz Fernando, que é o seguinte: quando às vezes o grupo vai fazer uma visita, pode acontecer de você chegar num prédio e o prédio não ter elevador. Então o pessoal vai ter que subir de escada. Tudo bem. Então como é que se faz para subir de escada um grupo onde tem irmãos, varões e tem irmãs? Então tem uma ética para isso aí. Isso. Os irmãos na subida, os homens vão à frente e as irmãs vão depois. Isso. A descida é o contrário, não é isso mesmo? Isso. Tem dois motivos. A gente até brinca, né? Que se tiver cachorro, pega os irmãos primeiro. Mas o cuidado também para não expor, dependendo dos degraus, né? Não expor as irmãs. Exato. Se os varões estão na frente na subida, preserva as irmãs atrás, até na subida ali das escadas, tipo de roupa e tal. E na descida a mesma coisa, preserva as irmãs que estão atrás. E é sempre bom que o varão vá na frente de um grupo desses, porque qualquer coisa, o varão ali, ele impõe um pouquinho mais a respeito aos estranhos, né? Caso alguém queira causar alguma confusão. E faz com que haja uma preservação. Mas você tocou num ponto. Preservação também dentro do grupo. Dentro do grupo, comportamento mostrando que não estamos ali para outra coisa, nem para expor ninguém. Não expor ninguém. Pelo contrário, o objetivo ali é espiritual, é uma visita espiritual. É uma bênção que o Senhor tem para o lar, né? Maravilhoso. Agora, na questão ainda de tratamento entre irmãos, né? O trato que tem que ser dispensado a irmãos. Tem vários aspectos de ordem ética na questão de como tratar irmãos e como tratar, por exemplo, no caso, até mesmo irmãs, né? Por exemplo, você vai lidar com uma pessoa na igreja, é muito comum, às vezes, para agradar a pessoa, você tecer um elogio à pessoa. Você está muito bem, que bênção e tal. Elogio, se for uma coisa que for útil, porque o elogio em si, ele nunca é uma coisa muito bem sincera, né? Então, aliás, tem até um provérbio, né, que fala sobre isso. Tem, o texto de Provérbios. Provérbios, tem o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 5, que diz assim: aquele que elogia o seu irmão, arma uma rede para os seus passos. Ele está criando uma dificuldade para ele mesmo. Para ele próprio, ele mesmo lá na frente, entendeu? Arma uma rede para os seus passos. Para os seus passos, né? E sem falar que o outro que recebe o elogio também vai inflar, né, o ego. Isso é muito sério. Eu acho que toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor. Tem que ser dada ao Senhor. E na hora certa, se for na direção do Senhor, realmente o irmão foi muito bem usado, a irmã foi muito bem usada. Mas evitar certos elogios, tipo de roupa, não, você está bonita, né? Tipo de comportamento, ou os seus cabelos, isso é muito perigoso. Eu me lembro de uma colocação feita uma vez pelo pastor Gedeuti, que eu achei muito interessante, e era com relação a mim, né? Um irmão que estava lá no Manaim, a gente conversando ali no pátio, e esse irmão era um irmão assim de um nível social bem elevado aqui em Vitória,
e ele tinha ouvido lá no seminário, tinha participado de uma aula que eu tinha dado. Aí ele, quando viu aquela aula, ele fez um elogio a mim. Na mesma hora o pastor disse, não é bem assim não. Mas muito bem, Pita, nós estamos então, pastor Fernando, chegando ao final de um ponto, né, que nós abordamos até aqui, e vamos então deixar que na próxima vez a gente dê continuidade. O assunto é vasto, o assunto né, é muito vasto, nós estamos já praticamente passando da hora desse assunto de hoje, mas vamos dar continuidade dentro de um clima mais rápido e mais objetivo, né? Amém? Então, pastor Fernando, obrigado por estar aqui comigo, né, me ajudando no trabalho. Eu que agradeço e me dispenso de você e dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.